Salve, salve, amigos da exploração espacial! Estamos vivendo em um momento absolutamente extraordinário da história humana, um momento onde a ficção científica está se transformando em realidade tangível, onde os sonhos que imaginávamos apenas em filmes e livros estão se tornando projetos concretos de engenharia. E hoje vamos explorar algo que representa talvez a mudança mais radical, mais disruptiva, mais potencialmente transformadora na forma como entendemos a exploração do cosmos, o Starship da SpaceX. Durante décadas, lançamentos espaciais foram eventos únicos, monumentos de engenharia que eram usados uma única vez e depois descartados. Foguetes eram caríssimos, cada lançamento custava centenas de milhões de dólares. E uma vez que a missão estava completa, o foguete era simplesmente abandonado no oceano ou queimava na atmosfera. Era como se você comprasse um avião novo a cada viagem de uma cidade para outra. Era absurdo do ponto de vista econômico, mas era a única forma que sabíamos fazer. Então chegou Elon Musk e a SpaceX e disse: isso precisa mudar. Precisamos de foguetes reutilizáveis. Precisamos de foguetes que possam pousar, ser reabastecidos, ser relançados. Precisamos de foguetes que funcionem como aviões comerciais, onde você usa a mesma máquina uma e outra vez. E durante anos as pessoas riram. As pessoas pensavam que era impossível. As pessoas diziam que Musk era um visionário delirante. Mas então aconteceu algo extraordinário. O Falcon 9 da SpaceX provou que era possível. O primeiro estágio do Falcon 9 começou a retornar à Terra, a pousar de forma controlada, a ser reutilizado. Não era perfeito no início. Havia explosões, havia falhas. Mas gradualmente o conceito foi provado, né? O futuro dos foguetes reutilizáveis não era ficção, era realidade. Mas o Falcon 9 era apenas o começo. Porque enquanto o Falcon 9 revolucionou a forma como entendemos lançamentos, ele ainda tinha limitações. Sua capacidade de carga era limitada, seu alcance era limitado. Não era adequado para as missões verdadeiramente ambiciosas que a SpaceX imaginava. Missões à Lua, missões a Marte, missões de colonização interplanetária. Então começou o desenvolvimento do Starship. E o Starship não é apenas um foguete maior. O Starship não é apenas uma evolução gradual do Falcon 9. O Starship é um salto revolucionário em tecnologia de foguetes. É um conceito inteiramente novo. É uma abordagem radicalmente diferente de como pensamos sobre exploração espacial. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar os 17 fatos mais extraordinários sobre o Starship. Vamos entender por que agências espaciais de todo o mundo estão observando atentamente o desenvolvimento desse foguete. Vamos compreender por que muitos especialistas acreditam que o Starship pode ser tão revolucionário para o espaço quanto o avião foi revolucionário para a viagem terrestre. Vamos mergulhar nas tecnologias, nas capacidades, nas implicações potenciais desse veículo extraordinário. Então, preparem-se. Preparem-se para uma jornada pelo futuro da exploração espacial. Preparem-se para compreender uma das máquinas mais complexas, mais ambiciosas, mais potencialmente transformadoras que a engenharia humana já criou. Vamos começar com um fato absolutamente fundamental, mas que merece ser explorado em profundidade, porque compreender a escala do Starship é essencial para compreender por que representa um salto tão radical na tecnologia de foguetes. O Starship, quando acoplado ao seu primeiro estágio, o Super Heavy Booster, é mais alto do que o Saturn V. O Saturn V é a máquina que levou humanos à Lua. É talvez o foguete mais icônico na história da exploração espacial. Gerações de pessoas cresceram olhando imagens do Saturn quieto, lançando-se para o espaço, carregando a Apollo 11, carregando Neil Armstrong e Buzz Aldrin para a superfície lunar. É uma máquina de uma elegância extraordinária, de uma potência extraordinária, e o Starship é mais alto. Mas a altura é apenas um aspecto, porque o que verdadeiramente importa em um foguete é o empuxo que ele produz. Empuxo é a força que propele o foguete para o ar. É medido em Newton ou em meganewtons. E o empuxo do Starship com seu Super Heavy Booster é aproximadamente 33 meganewtons.
Para colocar isso em perspectiva, o Saturn V tinha um empuxo ao decolagem de aproximadamente 34 meganewtons. Então, o Starship é comparável em empuxo ao Saturn V. Mas aqui está o ponto extraordinário. 34 meganewtons não era o máximo que o Saturn V poderia fazer. Era otimizado para a missão da Apollo. Os engenheiros em 1960 poderiam ter criado um Saturn V mais poderoso se quisessem, mas não seria necessário para a tarefa que tinham em mãos. Então eles otimizaram para aquela tarefa específica. O Starship, por outro lado, está sendo projetado com a ideia de que pode ser escalado, pode ter mais motores adicionados, pode ter seu empuxo aumentado. A estrutura foi projetada com margem para crescimento, mas mesmo na configuração atual, o Starship é extraordinariamente potente. E isso tem implicações profundas. Significa que o Starship pode levar cargas para a órbita que nenhum outro foguete em operação no mundo consegue levar. Significa que o Starship pode realizar missões que anteriormente eram impossíveis. Significa que o Starship abre portas. Agora, quando falamos sobre mais poderoso jamais construído, é importante colocar isso em contexto histórico, porque há história de foguetes antes do Saturn V. Há o N-1 soviético, que era um foguete super pesado desenvolvido como resposta ao programa Apollo americano. O N-1 nunca voou com sucesso. Ele explosionou em sua tentativa de voo, e a razão pela qual explosionou é que os soviéticos não tinham os computadores, a tecnologia de engenharia, o conhecimento que os americanos tinham. Era um projeto ambicioso demais para a época. Mas havia conceitos para foguetes ainda mais potentes. Na União Soviética, ali havia conceitos para o Vulcan, que era um foguete super pesado, ainda mais ambicioso que o N-1. Nunca foi construído. E havia conceitos americanos para foguetes ainda mais potentes que o Saturn V. O Nova foi um conceito de um foguete super pesado americano. Também nunca foi construído. Então, quando dizemos que o Starship é o foguete mais poderoso jamais construído, tecnicamente estamos sendo precisos. Porque há conceitos históricos para foguetes potencialmente mais potentes, mas que nunca foram construídos. O Starship é o foguete mais potente que foi realmente construído, que realmente voou, que realmente demonstrou sua capacidade, e há planos para torná-lo ainda mais potente. Os engenheiros da SpaceX falam em versões futuras do Starship com ainda mais motores, com ainda mais empuxo. Há conversas sobre um Starship Heavy que teria capacidades ainda maiores. Então, o Starship de hoje é potente, mas é apenas o começo. O que isso significa em termos práticos? Significa que o Starship pode levar cargas massivas para a órbita terrestre. Estamos falando sobre dezenas de toneladas, estamos falando sobre centenas de toneladas. Estamos falando sobre a capacidade de levar tantas coisas para a órbita que as possibilidades se tornam praticamente ilimitadas. Você poderia levar telescópios espaciais, você poderia levar elementos de uma estação espacial, você poderia levar habitats lunares, você poderia levar tudo. E com essa capacidade vem a possibilidade de fazer coisas que não conseguimos fazer hoje. Vem a possibilidade de construir infraestrutura no espaço. Vem a possibilidade de estabelecer bases lunares. Vem a possibilidade de sustentar uma presença permanente fora da Terra. O Saturn V era poderoso. O Saturn V foi extraordinário. O Saturn V foi a máquina que permitiu que humanos pisassem na Lua. Mas o Saturn V foi otimizado para uma tarefa específica em um momento específico. O Starship é projetado para ser o foguete universal do futuro. É projetado para ser capaz de fazer qualquer coisa, e em seu potencial ilimitado é onde seu verdadeiro poder reside. Portanto, quando falamos sobre o Starship ser o foguete mais poderoso jamais construído, não estamos apenas falando sobre números. Não estamos apenas falando sobre empuxo e altura, estamos falando sobre potencial, estamos falando sobre possibilidade, estamos falando sobre a mudança fundamental na forma como podemos explorar o cosmos. E é por isso que é tão extraordinário. O segundo fato é um conceito revolucionário que merece ser explorado em profundidade, porque representa uma mudança filosófica fundamental em como entendemos foguetes e exploração espacial.
Durante toda a história dos foguetes, desde Wernher von Braun e os primeiros foguetes V-2 na Alemanha nazista, até os foguetes Soyuz soviéticos, que ainda estão em operação hoje, havia um padrão estabelecido. Os foguetes eram descartáveis. Você os construía, você os lançava, e então você os perdia. Os estágios dos foguetes cairiam no oceano ou queimariam na atmosfera. Havia exceções raramente. O ônibus espacial americano tinha asas e podia pousar como um avião, mas o ônibus era extraordinariamente caro de manter e reparar. Era tão complexo, tão delicado, que na verdade não era verdadeiramente reutilizável da forma que imaginávamos. Levava meses de trabalho para preparar um ônibus espacial para o próximo voo. Então, mesmo o ônibus, que era teoricamente reutilizável, na prática ele era quase como construir um novo foguete a cada missão. Mas o conceito que a SpaceX está implementando com o Starship é radicalmente diferente. O objetivo não é apenas que o Starship seja reutilizável. O objetivo é que ambos os estágios sejam reutilizáveis. O booster Super Heavy, o primeiro estágio, será capturado. E o estágio superior do Starship, o que realmente vai para o espaço, também será capturado e reutilizado. Deixe-me explicar como funciona o processo de captura, porque é absolutamente extraordinário. Quando o Starship decola, ele é alimentado por 33 motores Raptor. O foguete sobe para o espaço. Em um ponto durante o voo, o primeiro estágio, o Super Heavy Booster, se separa do Starship. O booster começa a cair de volta para a Terra. E aqui está onde fica verdadeiramente impressionante. Há uma torre de lançamento chamada Mechazilla. Sim, nomeada após o King Kong. A torre tem braços mecânicos enormes, braços que podem se estender e literalmente pegar o booster caindo do céu. Imagine isso por um momento. Um foguete gigante de centenas de toneladas caindo da atmosfera em direção a você. E em vez de deixar que ele pouse em uma plataforma, deixar que ele pouse em um barcaça no oceano, você literalmente o pega com braços robóticos. É como nada que o mundo já viu. É algo que parecia completamente impossível até a SpaceX começar a fazê-lo. Os engenheiros de outras agências espaciais observaram os primeiros testes de captura e ficaram em choque, ficaram em descrença. Porque o que a SpaceX conseguiu fazer foi pegar uma máquina de precisão extremamente sensível, um foguete que viajou através do espaço, que foi exposto ao calor de reentrada e literalmente o capturou em movimento, com precisão robótica. Agora, por que isso é importante? Por que fazer isso em vez de apenas deixar o booster pousar normalmente em uma plataforma? A resposta está na economia. Capturar com os braços mecânicos é mais rápido, é mais eficiente. Elimina-se a necessidade de combustível para desaceleração. Um foguete que pousava normalmente precisava de combustível para frear sua velocidade antes de tocar o chão. Combustível que pesava muito. Combustível que significava menos carga útil que o foguete podia levar para o espaço. Com captura mecânica, você elimina essa necessidade. O booster chega com uma velocidade controlada, é capturado pelos braços e pronto. Ele está seguro. Ele pode ser reabastecido. Ele pode voar novamente, mas o booster é apenas a metade da equação. O que verdadeiramente revolucionário é que o Starship, o estágio superior, também é totalmente reutilizável. Depois que o Starship completa sua missão, talvez vai para a órbita, talvez vai para a Lua, talvez vai para Marte, ele volta. E não volta apenas caindo de forma descontrolada como os foguetes antigos. O Starship tem proteção térmica. O Starship pode fazer reentrada controlada. O Starship pode pousar verticalmente com seus próprios motores como um foguete deve pousar. Isso é extraordinário porque significa que você tem um veículo que pode fazer uma viagem para o espaço, fazer qualquer coisa que precisa ser feita lá e voltar seguro para a reutilização. É como um avião. Você voa de Nova York para Los Angeles, você pousa, você reabastece, você voa novamente. A história dos foguetes sempre foi sobre perder coisas. Perdíamos estágios, perdíamos energia, perdíamos potencial, mas o Starship muda isso completamente agora. Colocar isso em perspectiva econômica, um foguete como o Falcon 9 atualmente custa centenas de milhões de dólares para construir.
O booster pode ser reutilizado, então o custo por lançamento está começando a cair, mas ainda há um segundo estágio descartável, ainda há perda. Com o Starship completamente reutilizável, a teoria é que os custos de lançamento podem cair dramaticamente, potencialmente para dezenas de milhões de dólares por lançamento, potencialmente até menos, porque uma vez que você amortiza o custo inicial de construir o Starship ao longo de dezenas e dezenas de voos, o custo por voo se torna quase negligenciável. Você está basicamente pagando por combustível, por manutenção, por procedimentos de segurança. É revolucionário porque muda essa economia do espaço. Quando o espaço custa centenas de milhões de dólares por lançamento, apenas governos ricos e corporações massivas podem se dar ao luxo de explorar o espaço. Mas quando custa dezenas de milhões, quando potencialmente pode custar menos de 100 milhões de dólares, de repente, mais organizações podem participar. De repente, a exploração espacial se torna mais democrática. E há implicações ainda mais profundas. Se o custo de acesso ao espaço cai o suficiente, então você começa a viabilizar coisas que anteriormente eram apenas sonhos. Você viabiliza turismo espacial em massa. Você viabiliza a construção de infraestrutura no espaço, você viabiliza a exploração comercial de recursos. Então, quando falamos sobre o Starship ser completamente reutilizável, não estamos apenas falando sobre engenharia. Estamos falando sobre uma transformação econômica potencial de toda a indústria espacial. Estamos falando sobre o futuro, onde espaço não é mais uma fronteira reservada para os super ricos e agências governamentais. Estamos falando sobre um futuro onde o espaço está acessível. E é por isso que esse fato é tão extraordinário. É por isso que agências espaciais de todo o mundo estão observando com atenção. É por isso que há tanta especulação sobre se o Starship pode realmente mudar o jogo. Porque a reusabilidade completa não é apenas um avanço técnico. É um avanço que tem o potencial de transformar fundamentalmente a forma como entendemos exploração espacial e nossa relação com o universo ao nosso redor. Agora, o terceiro fato que quero que vocês entendam sobre o Starship é talvez um dos mais impressionantes do ponto de vista de engenharia pura, e é sobre transferência de combustível em órbita. Porque deixe-me contar, esse é um conceito que pode parecer simples na superfície, mas que na verdade é extraordinariamente complexo de implementar e é absolutamente essencial para tudo que a SpaceX quer fazer com o Starship. Vocês sabem, quando você constrói um foguete, há um problema fundamental que você enfrenta. Quanto mais carga útil você quer levar para o espaço, mais combustível você precisa. Mas quanto mais combustível você leva, mais pesado o foguete fica. E quanto mais pesado o foguete fica, mais combustível você precisa para levantá-lo. É um ciclo, é um problema que os engenheiros de foguetes têm enfrentado desde o início da era espacial. A solução tradicional era simplesmente aceitar essa limitação. Você construía um foguete com um certo tamanho. Você enchia-o com combustível, você o lançava. E havia um limite máximo de quanto você poderia carregar para o espaço com aquele foguete específico. Mas e se houvesse uma forma de contornar isso? E se houvesse uma forma de levar mais carga para o espaço sem necessariamente construir um foguete ainda mais gigante? Bem, há uma forma. E é por isso que a transferência de combustível em órbita é tão revolucionária. O conceito é elegantemente simples. Você lança um Starship que está completamente cheio de combustível, mas sem muita carga útil. Ele vai para a órbita. Então você lança um segundo Starship que carrega carga útil. O segundo Starship encontra o primeiro em órbita. E então você transfere combustível do primeiro para o segundo. Assim, o segundo Starship, que começou com um tanque relativamente vazio, agora tem combustível suficiente para uma viagem de longa distância. Uma viagem, digamos, para a Lua ou para Marte. Deixe isso afundar por um momento. Você está literalmente abastecendo foguetes no espaço. É como abastecer um avião em voo, mas em escala cósmica, com máquinas muito mais complexas. Agora, por que ninguém nunca fez isso antes em larga escala? Por que a transferência de combustível em órbita não é algo que vemos acontecendo o tempo todo? A resposta é que é extremamente difícil. Extremamente difícil.
Primeiro, você tem que conseguir que dois foguetes se encontrem em órbita. Isso requer navegação de precisão extraordinária. Você tem que calcular trajetórias. Você tem que sincronizar velocidades. Você tem que fazer tudo isso enquanto orbita a Terra a 28 mil quilômetros por hora. Uma pequena falha, uma pequena imprecisão, e você erra seu encontro por quilômetros e não consegue fazer a transferência. Em segundo lugar, uma vez que você tem os dois foguetes próximos um do outro, você tem que abrir suas comportas de combustível. Você tem que acoplar sistemas de transferência. Você tem que bombear combustível de uma máquina para outra enquanto ambas estão flutuando no espaço, enquanto ambas estão viajando a velocidades incrivelmente altas. É um procedimento extraordinariamente delicado. Qualquer vazamento, qualquer erro, e você pode danificar ambos os foguetes. E em terceiro lugar, há questões de dinâmica de fluidos. Combustível no espaço se comporta diferentemente do que aqui na Terra. A microgravidade, a expansão, a ebulição. Os engenheiros têm que contornar tudo isso, mas a SpaceX está determinada a fazer isso funcionar. Porque, veem bem, transferência de combustível em órbita é essencial para as missões que eles querem fazer. Imagine que você quer enviar humanos para a Lua. Um Starship sozinho não tem combustível suficiente para decolar da Lua, subir para a órbita lunar, retornar para a órbita terrestre, reentrar na atmosfera e pousar na Terra. Não consegue. Não há combustível suficiente. É fisicamente impossível. Mas, se você puder fazer transferência de combustível em órbita, tudo muda. Você lança um Starship para a Lua com humanos a bordo, mas ele leva pouco combustível, basicamente o suficiente para a jornada. Você lança outro Starship antes dele, que é só combustível. Ele aguarda em órbita lunar. Quando o Starship com os humanos chega, ele acopla ao tanque de combustível, faz a transferência e agora tem combustível suficiente para completar a missão. E é ainda mais importante para Marte. Para enviar humanos para Marte, você precisa de quantidades massivas de combustível. Um Starship sozinho não consegue fazer isso. Mas, se você puder fazer múltiplas transferências de combustível em órbita terrestre antes de partir para Marte, de repente o que era impossível se torna possível. Então, transferência de combustível em órbita não é apenas um avanço técnico interessante. É o elemento chave que permite que o Starship faça as missões que a SpaceX quer fazer. É o segredo que desbloqueia o futuro da exploração espacial tripulada. E é por isso que a SpaceX está investindo tanto tempo, tanto dinheiro, tanta engenharia em tornar isso realidade. Porque sem isso, o Starship é apenas um foguete grande e reutilizável. Com isso, o Starship se torna um portão para o cosmos. O quarto fato sobre o Starship é algo que verdadeiramente marca um ponto de virada histórico na exploração espacial. E é sobre os voos bem-sucedidos que já ocorreram em 2024. Porque vocês sabem, há muita teoria sobre o Starship. Há muitos conceitos, há muitos planos ambiciosos, mas em 2024 a teoria se transformou em realidade. O 14º fato sobre o Starship nos leva a uma visão de longo prazo extraordinária, e é sobre como a SpaceX planeja encadear múltiplos lançamentos do Starship para construir e manter uma base lunar permanente. Porque isso é onde você realmente começa a ver a verdadeira amplitude da visão. Isso é onde você começa a compreender que o Starship não é apenas sobre um ou dois lançamentos. É sobre uma operação contínua. É sobre estabelecer infraestrutura. É sobre criar um futuro onde a Lua não é apenas um lugar que você visita. É um lugar onde você vive. Deixe-me pintar o quadro para vocês. Imagine que é o ano 2035, 2040, algo assim. A primeira base lunar já foi estabelecida. Há um habitat, há laboratórios, há equipamento científico. Mas para que a base funcione, ela precisa de suprimentos. Precisa de água fresca, precisa de oxigênio, precisa de comida, precisa de spare parts, precisa de equipamento novo quando o velho falha. Agora, como você supre uma base na Lua, você não pode usar helicóptero, você não pode usar drone, a Lua não tem atmosfera, você não pode fazer delivery convencional. O que você faz é usar o Starship. Você lança
Um Starship carregado com suprimentos, ele viaja até a Lua, ele pousa perto da base, os astronautas descarregam o suprimento, volta para a Terra. Agora, digamos que a base precisa de uma reabilitação maior, precisa de novos painéis solares, precisa de uma nova seção de RAB. Você lança outro Starship, dessa vez com equipamento pesado, ele pousa. Os astronautas, usando rovers robóticos e ferramentas, constroem e instalam os novos componentes. E você faz isso repetidamente. Um lançamento para suprimentos, um lançamento para equipamento, um lançamento para pessoal de rotação, um lançamento para pesquisa científica. Ao longo de meses e anos, você construir uma base que é não apenas funcional, mas que está crescendo, que está evoluindo. E a chave para tudo isso é que o Starship pode fazer esses voos repetidamente. O Starship é reutilizável. Cada voo não custa bilhões, cada voo custa dezenas ou centenas de milhões no máximo. Economicamente viável para uma operação contínua. Compare isso com o que teria que acontecer com tecnologia antiga. Você teria que construir um novo foguete para cada missão. Você estaria olhando para centenas de bilhões de dólares. Seria economicamente impossível manter uma operação. Mas com o Starship, de repente, é viável. De repente, você pode ter uma cadeia de suprimentos contínua, de repente, você pode sustentar uma base permanente e há implicações científicas extraordinárias, porque uma base lunar permanente é um observatório científico extraordinário. Você tem telescópios que poderiam ser muito maiores que terrestres, porque não há atmosfera perturbadora. Você tem laboratórios onde você pode fazer pesquisa que seria impossível na Terra. Há também implicações de exploração de recursos, porque a Lua tem água, a Lua tem minerais. Há conceitos para extrair esses recursos, para processá-los, para usá-los como combustível ou como materiais de construção. Com uma base permanente, você pode fazer isso, você pode ter operações de mineração, você pode ter refinarias lunares, você pode começar a desenvolver uma economia lunar. Agora, tudo isso soa como ficção científica. E em muitos sentidos mas é ficção científica que está se tornando tecnicamente viável. Ficção científica que está se tornando economicamente possível. Ficção científica que poderia ser realidade em nossas vidas. E é tudo baseado no Starship, é tudo possibilitado pelo Starship, porque sem um sistema de transporte econômico e confiável, nada disso funciona. Mas com o Starship tudo muda. De repente, construir bases lunares não é apenas um projeto governamental único, é uma operação contínua, é uma cadeia de suprimentos, é infraestrutura. E é verdadeiramente extraordinário pensar sobre as implicações. Pensar sobre múltiplos Starships voando a cada semana. Alguns para a Lua, alguns para a órbita terrestre, alguns para Marte, todos operando como parte de uma economia espacial integrada. Isso é o futuro que a SpaceX está construindo. E é um futuro que, graças ao Starship, está muito mais próximo do que a maioria das pessoas imagina. O 15º fato sobre o Starship é absolutamente fascinante. E é sobre algo que pode parecer completamente louco à primeira vista, mas que a SpaceX está verdadeiramente considerando. E é usar o Starship para transporte rápido ponto a ponto na Terra. Vocês imaginem isso por um momento. Imagine que você quer viajar de São Paulo para Tóquio. Normalmente você pegaria um avião. A viagem levaria 30 horas, incluindo escala e tempo de espera no aeroporto. Mas e se houvesse outra opção? E se houvesse um Starship que você pudesse entrar em São Paulo? O Starship decolaria, viajaria ao redor da Terra em órbita baixa e pousaria em Tóquio, tudo em aproximadamente 30 minutos. Sim, 30 minutos. De São Paulo para Tóquio em 30 minutos. Agora você pode estar pensando, isso é loucura, isso é absolutamente impossível. E eu compreendo esse ceticismo, mas tecnicamente não é impossível. É simplesmente uma aplicação diferente da mesma tecnologia. Deixe-me explicar como funcionaria. O Starship decolaria como um foguete, aceleraria até velocidade orbital. Uma vez em órbita, não precisaria fazer muita coisa. A gravidade faria todo o trabalho. Orbitaria ao redor da Terra, percorrendo a distância desejada. E então, quando chegasse ao local de destino, desaceleraria. Reentraria na atmosfera e pousaria como um foguete normalmente pousa. De um ponto de vista de física, é totalmente viável.
De um ponto de vista de engenharia, é complexo, mas não impossível. Agora, há alguns desafios óbvios. Primeiro, conforto. Um voo orbital é muito mais violento que um voo de avião convencional. Há reaceleração significativa durante lançamento e reentrada, a microgravidade durante a parte orbital. Não seria confortável para todos. Segundo, segurança. Um voo de avião convencional, se tiver um problema, pode pousar num aeroporto. Um voo orbital, se tiver um problema em órbita, tem opções mais limitadas. Você teria que fazer uma reentrada de emergência. Há mais risco. Terceiro, custo. Para que isso fosse viável economicamente, o custo de um voo teria que ser comparável à primeira classe de um voo convencional. Talvez 5 mil a 10 mil dólares por pessoa. E para alcançar esses preços, o Starship teria que estar operando com custos extraordinariamente baixos. Mas aqui está o ponto extraordinário. A SpaceX acredita que todos esses desafios são solucionáveis. A SpaceX acredita que, eventualmente, você poderia ter terminais de Starship em cidades grandes, terminais onde você entraria, passaria por segurança, entraria num Starship e 30 minutos depois estaria no outro lado do mundo. Agora, quando isso vai acontecer? Não é algo que vai acontecer em 5 anos. Provavelmente não vai acontecer em 10 anos, mas a SpaceX está planejando para isso. A SpaceX está considerando as implicações, e é extraordinário porque muda como pensamos sobre viagens. Porque subitamente distância na Terra não importa mais. O ponto mais distante no planeta está a apenas 30 minutos de viagem via foguete. Tem implicações comerciais, tem implicações para logística, tem implicações sociais. Pense em videochamadas. Há momentos onde você quer estar em pessoa com alguém, em uma reunião importante, para assinar um contrato, para uma negociação, mas aquela pessoa está do outro lado do mundo. Com transporte de foguete rápido, ponto a ponto, de repente fazer uma reunião de 1 hora do outro lado do mundo é viável. Você voa lá, faz a reunião, volta. Tudo no tempo que levaria para ir de carro para um aeroporto, esperar, fazer um voo convencional tem implicações para a medicina de emergência. Se alguém está muito doente e precisa ir para um hospital especializado do outro lado do mundo, potencialmente podia chegar em 30 minutos em vez de 30 horas. Tem implicações para a resposta a desastres. Se há um desastre natural, você pode ter equipes e suprimentos do outro lado do mundo em 30 minutos. Agora, tudo isso é especulativo, tudo isso é futuro, mas não é impossível, e é parte da visão que motiva a SpaceX. Porque a visão não é apenas fazer foguetes poderosos. A visão não é apenas exploração espacial. A visão é transformar como humanos se movem, como humanos se conectam, como humanos vivem. E o Starship, em seus muitos papéis, como veículo de exploração espacial, como veículo de carga orbital e potencialmente como sistema de transporte de passageiros, pode fazer tudo isso. É verdadeiramente revolucionário, é verdadeiramente transformador e é parte do que torna o Starship tão extraordinário. O 16º fato que vou compartilhar com vocês é sobre algo que é absolutamente fundamental, e é sobre segurança e confiabilidade do Starship através de testes extensivos. Porque vocês, toda essa conversa sobre voos alucinados do Starship, sobre transporte a Marte, sobre bases lunares, sobre transporte ponto a ponto na Terra, tudo isso é apenas teoria bonita se o Starship não for seguro, se não for confiável. E é por isso que segurança é absolutamente primordial. É por isso que a SpaceX está gastando tanto tempo, tanto recursos em testes. Agora, deixe-me ser claro sobre algo. Testes em foguetes é extraordinariamente complexo. Você não pode simplesmente pegar um foguete novo e lançá-lo com pessoas a bordo. Você tem que fazer testes progressivos. Você tem que validar cada sistema. Você tem que assegurar confiabilidade. A abordagem atual é algo como isso. Você começa com testes não tripulados. Você lança o Starship sem pessoas. Você coleta dados. Você verifica que todos os sistemas funcionam como esperado. Você ajusta se necessário. Depois você faz testes com animais ou com equipamento que simula humanos. Você verifica que o ambiente dentro do Starship é seguro para seres vivos. Você verifica pressão, temperatura, radiação.
Depois você faz voos suborbitais com pessoas. Voos que vão para o espaço, mas não entram em órbita completa. Voos que são relativamente curtos. Você verifica que os astronautas podem lidar com as forças envolvidas. Você verifica que os sistemas de suporte de vida funcionam. Depois você faz voos orbitais com pessoas. Voos que entram em órbita, orbitam a Terra e retornam. Voos que duram horas. Depois você faz voos para a Lua. Depois você faz voos para Marte. Cada passo é uma validação, cada passo é um teste de segurança, cada passo aumenta a confiabilidade. E isso tudo leva tempo, leva anos, talvez décadas completas antes do Starship estar completamente validado para operação rotineira tripulada. Mas é essencial, porque você não pode se dar ao luxo de ter acidentes com humanos. Você não pode se dar ao luxo de perder vidas. A confiabilidade tem que ser próxima à perfeição. Agora, há precedentes para isso. O Falcon 9, quando foi desenvolvido, passou por uma série progressiva de testes antes de ser considerado confiável para voos com humanos. O primeiro voo com astronautas só aconteceu em 2020, mais de uma década depois que o Falcon 9 começou seus testes. Mas o Falcon 9 agora é extraordinariamente confiável. Voos com humanos no Falcon 9 são rotineiros. Eles acontecem regularmente e há uma confiança que o sistema funciona. O mesmo vai acontecer com o Starship, vai levar tempo, vai haver testes, vai haver ajustes, mas eventualmente o Starship vai ser validado e confiável. Agora, há críticas que isso está levando muito tempo, que a SpaceX deveria estar movendo mais rápido, que outras agências espaciais estariam fazendo testes mais rigorosos. E há validade nessa crítica. Segurança não deve ser apressada. Confiabilidade não deve ser comprometida. Mas também há reconhecimento de que a SpaceX está sendo razoavelmente agressivo em seus testes, que eles estão avançando em velocidade, mas não sacrificando segurança, e há também reconhecimento de que uma vez que o Starship é validado, os benefícios são extraordinários, porque você tem acesso confiável ao espaço, você tem a habilidade de fazer qualquer coisa, você tem acesso à Lua, acesso a Marte, acesso a futuro. Então, quando você vê testes do Starship, quando você vê explosões ocasionais, quando você vê anomalias, é importante lembrar que tudo isso é parte do processo. É parte de validação. É parte de assegurar que quando humanos finalmente entram no Starship para uma missão real, é absolutamente seguro. Porque a segurança é tudo, confiabilidade é tudo e tudo o resto segue. E finalmente chegamos ao 17º e último fato, e é talvez o mais importante de todos. É sobre como se espera que o Starship revolucione não apenas a exploração espacial, mas também a forma como pensamos sobre viagens interplanetárias e a colonização do espaço. Porque vocês, tudo que falamos até aqui, a reutilização, a capacidade de carga, a transferência de combustível em órbita, as bases lunares, as missões a Marte, tudo isso é parte de uma narrativa maior, uma narrativa sobre transformação, uma narrativa sobre futuro. E essa narrativa não é apenas sobre foguetes, é sobre humanidade, é sobre nosso destino, é sobre para onde vamos como espécie. Deixe-me ser franco, a humanidade está em um ponto crítico. Nós estamos no que chamam de antropoceno, a era geológica onde as ações humanas têm impacto transformador no planeta. Nós estamos mudando o clima. Nós estamos degradando ecossistemas. Nós estamos em um ponto onde nosso futuro na Terra, enquanto ainda viável, é cada vez mais incerto. Agora, há soluções para isso. Há tecnologias que poderiam ajudar. Há mudanças políticas que poderiam ser feitas. Há formas de mitigar os piores cenários. Mas, simultaneamente, há argumentos, especialmente feitos por pensadores como Elon Musk, de que a humanidade também precisa ser multiplanetária, que precisamos de um backup, que precisamos de um planeta B. E isso é onde o Starship entra, porque o Starship torna isso viável. O Starship torna possível estabelecer colônias humanas em Marte. O Starship torna possível tornar a humanidade multiplanetária. Agora, Marte é um lugar hostil, é frio, tem uma atmosfera fina, tem pouca radiação proteção. Não é um lugar onde você simplesmente pode sair e respirar. Você precisa de habitats. Você precisa de suporte de vida artificial.
mas os desafios técnicos são solucionáveis. Você pode criar habitats pressurizados, você pode gerar oxigênio de recursos marcianos, você pode gerar água de gelo subsuperficial, você pode crescer comida usando solo marciano e técnicas de hidroponia. Você pode gerar energia de painéis solares ou reatores nucleares. Com tempo, com recurso, com determinação, você pode criar comunidades autossustentáveis em Marte. Comunidades que não dependem continuamente da Terra para suprimentos. Comunidades que poderiam durar indefinidamente. E o Starship é a chave para tudo isso. Porque você precisa de uma forma econômica e confiável de transportar pessoas e carga de terra para Marte. O Starship fornece isso. Mas há mais do que Just Marte, a Lua, há asteroides, há recursos sendo minerados, há pesquisa sendo feita, há infraestrutura sendo construída. E conforme você constrói essa infraestrutura, conforme você estabelece presença em múltiplos corpos celestes, você muda fundamentalmente a relação da humanidade com o cosmos. Você muda de ser uma espécie confinada em um único planeta para ser uma espécie que alcança para fora, que explora, que expande, e há beleza nisso. A esperança nisso, porque mesmo conforme enfrentamos desafios significativos na Terra, há esse outro capítulo sendo escrito, há essa expansão acontecendo, há esse futuro sendo construído, e o Starship é o veículo que torna tudo isso possível. Não é apenas um foguete, é um símbolo, é uma promessa, é a manifestação de uma ambição humana fundamental de explorar, de expandir, de crescer. Vocês sabem, há um conceito em biologia chamado pressão de seleção. É a força que direciona a evolução. Quando o ambiente muda, organismos que conseguem se adaptar sobrevivem. Organismos que não conseguem se adaptar desaparecem. A humanidade sempre teve uma pressão de seleção para explorar, para sair do vale seguro e ir para as montanhas, para cruzar o oceano, para ir para o polo, para voar para o céu, para ir para o espaço. E agora a próxima fronteira é clara, é deixar a Terra, é estabelecer presença em outros mundos, é se tornar multiplanetário. E o Starship é o instrumento que nos leva para lá, é a tecnologia que torna isso viável, é a máquina que abre a porta para o futuro. Então, quando você pensa sobre o Starship, não pense sobre apenas um foguete. Pense sobre futuro, pense sobre possibilidade, pense sobre destino. Pense sobre como essa máquina pode transformar não apenas exploração espacial, mas a própria relação da humanidade com o universo ao nosso redor. Porque o Starship não é apenas sobre ir para Marte, é sobre aquilo que significará ir para Marte, é sobre as sociedades que construiremos lá, é sobre as descobertas que faremos, é sobre as futuras gerações que crescerão em outro planeta, é sobre transformação, é sobre evolução, é sobre futuro, e é por isso que o Starship é extraordinário. E então chegamos ao final. Chegamos ao ponto onde todos esses 17 fatos, todas essas histórias, todas essas possibilidades convergem em uma conclusão. Porque vocês, quando você reúne tudo isso, quando você considera o poder do Starship, quando você considera a reutilização, quando você considera a capacidade de carga, quando você considera as aplicações que tornam possível, você realiza que você está vivendo em um momento histórico extraordinário. Você está vivendo no momento em que a ficção científica está se tornando realidade. Você está vivendo no momento em que a exploração espacial deixa de ser um evento único e raro e se torna uma operação contínua. Você está vivendo no momento em que o futuro multiplanetário deixa de ser um sonho distante e se torna um objetivo alcançável. O Starship não é perfeito. Ainda há muito desenvolvimento pela frente. Ainda há testes que precisam ser feitos. Ainda há problemas que precisam ser resolvidos. Ainda há riscos que precisam ser mitigados, mas a direção é clara. O vetor está apontando para frente. A possibilidade está ali, tangível, real, e é inspirador. É edificante saber que dentro de nossas vidas, potencialmente, poderemos ver humanos em Marte, poderemos ver bases lunares permanentes, poderemos ver a humanidade começar a expandir para o sistema solar. É um privilégio viver em uma era onde isso está acontecendo. É um privilégio ser um espectador e, potencialmente, um participante nessa transformação. Então eu convido vocês a considerarem o futuro.
Considerem o que o Starship torna possível. Considerem onde a humanidade pode ir. Considerem o que podemos fazer quando nos atrevemos a sonhar grande. Porque o futuro não é algo que nos acontece, é algo que criamos, é algo que construímos, é algo que, através de determinação, através de inovação, através de coragem, transformamos de sonho em realidade. E o Starship é parte dessa construção, é parte dessa transformação, é parte de nós nos tornando algo maior do que somos. Então, continuem observando, continuem acompanhando os desenvolvimentos do Starship, continuem esperando pelos próximos testes, pelos próximos marcos, pelos próximos passos em direção ao futuro, porque o futuro está chegando e ele é extraordinário. A SpaceX completou vários voos de teste absolutamente extraordinários com o Starship. Esses não foram voos simples, não foram voos que apenas testavam se a máquina podia decolar e pousar. Foram voos que testavam os limites, que testavam capacidades, que testavam a viabilidade do conceito Starship como um todo. Um dos voos de teste mais impressionantes foi quando o Starship foi lançado, subiu para a órbita e então retornou. Não é só isso. Durante esse voo, o booster Super Heavy foi capturado pelos braços mecânicos da torre de lançamento exatamente como os engenheiros planejaram. E o Starship retornou e entrou em contato controlado com o oceano. Tudo funcionou. Tudo saiu como planejado, ou basicamente como planejado. Sempre há pequenos problemas, pequenos improvisos que precisam ser feitos. Mas o fato é que, em 2024, o Starship provou que podia fazer o que a SpaceX disse que podia fazer. E isso é extraordinário porque, por muito tempo, o Starship era visto como um projeto especulativo. Era visto como algo que talvez pudesse funcionar. Era visto com ceticismo por muitas agências espaciais e muitos observadores. E compreendo esse ceticismo, porque a história da tecnologia está repleta de projetos ambiciosos que nunca saíram do papel, ou que foram iniciados e depois abandonados quando se tornou claro que o custo era muito alto ou a engenharia era muito difícil. Mas em 2024, o Starship provou que não é um projeto fadado ao fracasso. É um projeto que está funcionando. E não são só sucessos isolados. Há uma série de voos de teste planejados, há uma série de objetivos que estão sendo atingidos progressivamente. Cada teste fornece dados. Cada teste fornece aprendizados, cada teste melhora o design. A SpaceX está num processo iterativo, onde eles lançam, eles aprendem, eles modificam, eles lançam novamente. E essa abordagem iterativa, essa disposição de falhar, de tentar de novo, de aprender dos fracassos, é muito diferente de como agências espaciais tradicionais como a NASA têm funcionado. A NASA tradicionalmente constrói um foguete, realiza extensivos testes no solo e então o lança com a esperança de que tudo funcione perfeitamente. Se algo der errado, é uma catástrofe. Há investigações, há atrasos significativos. A SpaceX, por outro lado, planeja para o fracasso. Eles esperam que haverá problemas. Eles esperam que haverá explosões até mesmo. E quando algo explode ou falha, é apenas dados. É apenas informação que os ajuda a melhorar. Essa mentalidade diferente, essa disposição de correr riscos calculados, é parte do que permitiu a SpaceX avançar tão rapidamente. Enquanto outras agências espaciais estariam gastando anos planejando um teste, a SpaceX já lançou o foguete 10 vezes e aprendeu muito. E os sucessos em 2024 são prova disso. Porque após múltiplas tentativas, múltiplas iterações, o Starship está finalmente fazendo o que foi concebido para fazer. Está decolando, está voando para a órbita, está retornando, está sendo capturado, tudo está funcionando. E isso significa que o futuro está se aproximando muito mais rápido do que muitas pessoas imaginavam, porque se o Starship pode fazer esses testes com sucesso agora, bem, quais são as próximas etapas? As próximas etapas são testes de carga. Os próximos testes são colocar satélites no Starship e lançá-los para a órbita. Os próximos testes são levar carga para a Lua. Os próximos testes são levar carga para a órbita lunar. E, eventualmente, nos próximos anos, os testes vão ser levar humanos para a órbita, levar humanos para a Lua, levar humanos para Marte.
Mas nenhuma dessas futuras missões seria possível se os testes de 2024 tivessem falhado, se o Starship tivesse explosionado em órbita, se a captura do booster tivesse falhado, se a reentrada tivesse falhado. Tudo teria que voltar para a prancheta de desenho, tudo teria que ser reconsiderado, mas não falhou, e é por isso que 2024 vai ser lembrado como um marco histórico, como o momento em que o Starship provou ser real, como o momento em que a ficção científica começou a se transformar em realidade. Agora vamos conversar sobre o quinto fato, e é algo que realmente exemplifica a inovação que a SpaceX está trazendo para a engenharia aeroespacial. É sobre o conceito de capturar o booster com os braços mecânicos da torre de lançamento. Porque esse é um conceito que, quando você ouve pela primeira vez, parece absolutamente louco. Parece impossível. Parece ficção científica pura. Deixe-me pintar a cena para vocês. Você tem uma torre de lançamento gigante, tem aproximadamente 145 metros de altura. Na topo da torre, há esses braços mecânicos enormes. Eles são chamados de chopsticks pela equipe da SpaceX, basicamente pauzinhos gigantes, porque é basicamente o que são, dois braços robóticos enormes. Agora, durante o lançamento, o Starship decola com esses braços tocando a costela do foguete para mantê-lo estável durante a preparação final. E então, quando o foguete decola, os braços o soltam. O foguete sobe. O booster voa para cima. Depois que o booster se separa do Starship, ele começa a descer. Ele está caindo de volta para a atmosfera. Ele reacende alguns dos seus motores Raptor para desaceleração. E conforme ele desce, se aproximando da torre de lançamento, os braços robóticos se estendem. Eles se posicionam. E eles literalmente pegam o booster caindo. Quando você vê um vídeo disso, é absolutamente surreal. É como se você estivesse vendo um grande pássaro sendo capturado em voo. É gracioso, é preciso, é extraordinário. Mas por que fazer isso? Por que não simplesmente deixar o booster pousar em uma plataforma como o Falcon 9 faz? A resposta está em eficiência e velocidade. Quando você deixa um foguete pousar em uma plataforma, você precisa que ele gaste combustível para a desaceleração final. Você precisa que ele pouse gentilmente em uma superfície. Há absorção de impacto. Há estruturas que precisam suportar o peso. Com captura mecânica, você elimina tudo isso. O booster chega com uma velocidade controlada, está ligeiramente inclinado, os braços o capturam, ele está seguro, está estabilizado, e agora ele pode ser imediatamente movido para a preparação para o próximo voo. Há um ganho enorme de eficiência. E há um ganho enorme em velocidade de turnaround. A visão da SpaceX é que, eventualmente, você poderia relançar um booster dentro de horas, não dias ou semanas. Se você conseguir ser assim eficiente, bem, o custo por lançamento cai dramaticamente. Mas há mais do que apenas eficiência econômica aqui. Há uma questão de segurança também. Quando um booster pousa em uma plataforma no oceano, há possibilidade de acidentes, há possibilidade de danos ao equipamento, há possibilidade de erro humano durante os procedimentos de pouso e recuperação. Com captura mecânica, você reduz esses riscos. O booster está sendo manobrado por robôs, está sendo controlado por computadores e sensores, está sendo trazido para um local controlado, está sendo mantido num local seguro. Agora, deixe-me ser honesto, a captura mecânica também é extraordinariamente complexa de implementar. Você tem que ter sensores de precisão, você tem que ter sistemas de controle de realimentação, você tem que ter os braços robóticos precisos o suficiente para pegar algo que está viajando a velocidades consideráveis. Uma pequena falha e o booster descontrola. Uma pequena falha e você danifica a torre. Mas a SpaceX fez funcionar. E não apenas funcionou uma vez, funcionou múltiplas vezes. Em 2024, o booster foi capturado várias vezes com sucesso. E o que isso demonstra é que a SpaceX está disposta a tentar coisas que ninguém mais tentaria. Está disposta a assumir riscos de engenharia que outras agências espaciais considerariam suicidas. E frequentemente essas tentativas funcionam. Frequentemente esse risco resulta em inovação. Porque deixe-me contar, se você perguntar para engenheiros em outras agências espaciais, vocês capturam boosters com braços robóticos em torres de lançamento? Eles vão rolar os olhos. Eles vão dizer, é impossível,
é muito complicado, não vale a pena. Mas a SpaceX faz mesmo assim, e funciona. E isso é verdadeiramente revolucionário. Porque não é apenas que a SpaceX inventou uma nova tecnologia, é que a SpaceX provou que coisas que eram consideradas impossíveis são, na verdade, viáveis. E isso abre a porta para outras inovações. Se você conseguir capturar um booster com braços robóticos, bem, o que mais é possível? O que mais nós achávamos que era impossível, mas na verdade é viável? Essa mentalidade, essa disposição de questionar premissas estabelecidas e tentar coisas novas é parte do que torna a SpaceX tão especial e é parte do que torna o Starship tão revolucionário. O sexto fato sobre o Starship traz a gente de volta aí um ponto crucial que mencionei antes, mas que merece uma exploração muito mais profunda. É sobre a primeira carga útil que o Starship vai levar para a órbita, porque esse é um momento crítico. Porque até agora, se os voos de teste do Starship têm sido, bem, testes. Tem sido sobre provar que a máquina funciona, tem sido sobre verificar sistemas, sobre coletar dados, sobre melhorar o design. Mas logo em breve o primeiro Starship será lançado com uma carga útil real, com satélites de verdade, ou com equipamento de verdade, com algo que não é apenas um teste, mas que tem valor econômico real. E isso é um passo monumental. Deixe-me explicar por quê. Quando você está desenvolvendo um foguete novo, né, há fases distintas. Há a fase de desenvolvimento, né, onde você testa o conceito básico, há a fase de qualificação, onde você verifica que os sistemas funcionam confiavelmente, e então há a fase de operação, onde você começa a carregar clientes reais. O Starship tem estado na fase de desenvolvimento, os voos têm sido sobre aprender. Mas quando você coloca uma carga útil real, você entra em um novo nível de responsabilidade. Porque agora, se algo der errado, não é apenas um teste que falhou, é um satélite de bilhões de dólares que foi destruído. É a confiança de um cliente que foi quebrada, isso muda tudo. Agora, né, o plano atual é que o Starship leve satélites para a órbita, satélites de comunicação, satélites de observação da Terra, outros tipos de satélites. A capacidade de carga do Starship é absolutamente monumental. Estamos falando sobre dezenas de toneladas. Dezenas de toneladas de satélites que podem ser colocados em órbita em um único lançamento. Compare isso com o Falcon 9. O Falcon 9 pode levar alguns poucos satélites para a órbita. O Starship pode levar dezenas, pode levar cargos maciços. É um múltiplo de capacidade. E isso tem implicações comerciais enormes, porque há empresas que têm constelações de satélites que querem colocar em órbita, há empresas que têm equipamento de observação da Terra que querem lançar, há agências espaciais que têm missões científicas. Todas essas organizações agora têm acesso a uma capacidade de lançamento que não existia antes. E qual é o impacto disso, né? O impacto é que coisas que eram impossíveis agora se tornam possíveis. Constelações de satélites que levariam múltiplos lançamentos com outros foguetes podem agora ser lançadas em um único voo do Starship. Isso economiza tempo, isso economiza dinheiro, isso abre novos tipos de missões. Há também a questão da frequência de lançamentos. Se a SpaceX conseguir lançar Starship com frequência, não apenas uma vez por mês, mas várias vezes por mês, isso cria um fluxo constante de oportunidades de lançamento. Organizações que antes tinham que esperar meses ou anos pela janela de lançamento certa, agora poderiam ter acesso regular. Mas há um desafio importante aqui. Para que o Starship seja verdadeiramente bem-sucedido como sistema de lançamento comercial, ele precisa ser confiável, precisa ser seguro. Os clientes precisam confiar que seu satélite chegará intacto em órbita. Não há margem para erro significativo. E é por isso que os primeiros lançamentos com carga útil são tão críticos, porque cada sucesso constrói confiança, cada sucesso traz mais clientes, cada sucesso valida o conceito. Agora, a SpaceX já tem clientes esperando, há governos que querem usar o Starship, há empresas comerciais que querem usar o Starship, há agências espaciais internacionais que querem usar o Starship. Todo mundo quer acessar essa capacidade de lançamento, mas a SpaceX tem que fazer funcionar primeiro, tem que provar que é confiável, tem que provar que é seguro. E quando conseguir fazer isso, bem, você tem um sistema de lançamento que é verdadeiramente revolucionário.
porque deixe-me ser claro sobre isso. O Starship, quando completamente operacional, será não apenas o foguete mais poderoso do mundo, será também o foguete mais capaz. Poderá fazer coisas que nenhum outro foguete pode fazer, poderá levar cargas que nenhum outro foguete pode levar, poderá alcançar órbitas que nenhum outro foguete pode alcançar. E isso muda completamente o jogo da exploração espacial, porque de repente você tem um veículo que é tão versátil, tão capaz, que pode ser usado para praticamente qualquer missão. Quer colocar um satélite em órbita? Use o Starship. Quer levar carga para a Estação Espacial Internacional? Use o Starship. Quer começar a construir uma base na Lua? Use o Starship. Quer enviar uma missão tripulada a Marte? Use o Starship. É como ter um único caminhão que pode fazer o trabalho de 100 caminhões diferentes. É incrivelmente eficiente, é incrivelmente poderoso e é verdadeiramente revolucionário. Então, quando falamos sobre o primeiro lançamento com carga útil do Starship, não estamos apenas falando sobre mais um lançamento de satélite. Estamos falando sobre um ponto de virada. Estamos falando sobre o momento em que o Starship deixa de ser um conceito experimental e se torna um sistema operacional. Estamos falando sobre o momento em que a visão da SpaceX de revolucionar o acesso ao espaço começa a se tornar realidade. O sétimo fato que vou compartilhar com vocês é algo que realmente colocar em perspectiva a escala monumental do Starship, e é sobre a comparação com o Saturno V, porque essa comparação não é aleatória, essa comparação é deliberada, porque o Saturn V é talvez o foguete mais icônico na história humana. É o foguete que levou humanos à Lua. É o foguete que simboliza a era dourada da exploração espacial. E quando você coloca o Starship ao lado do Saturn V, as dimensões são comparáveis. O Starship, com seu booster Super Heavy, tem uma altura similar. O empuxo total é similar. Você está falando sobre máquinas de escala verdadeiramente épica. Mas aqui está o ponto extraordinário. O Saturn V foi construído com tecnologia de 1960, com computadores que eram menos poderosos que um smartphone moderno, com materiais que são primitivos por padrões modernos, com engenharia que, embora brilhante, estava operando com conhecimento limitado. E apesar disso, o Saturn V levou humanos à Lua. É um testamento à engenhosidade, à criatividade, à determinação dos engenheiros que trabalhavam naquele programa. É verdadeiramente extraordinário. Agora, o Starship, por outro lado, foi construído com tecnologia de 2020 e além, com computadores modernos, com materiais avançados, com conhecimento de engenharia acumulado ao longo de décadas, com simulações por computador que permitem aos engenheiros visualizar e testar conceitos antes de construí-los. Então você teria razão em esperar que o Starship seria muito mais capaz que o Saturn V. E de muitas formas, é. O Starship é completamente reutilizável, algo que o Saturn V não era. O Starship pode transferir combustível em órbita, algo que o Saturn V não podia fazer. O Starship tem capacidades que o Saturn V não tinha. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável. Apesar de toda essa tecnologia moderna, apesar de todo esse conhecimento acumulado, o Starship ainda não levou humanos à Lua, ainda não levou humanos a Marte, ainda não completou uma missão tripulada de longa distância. O Saturn V, por outro lado, completou missões tripuladas à Lua, levou 6 conjuntos de astronautas para a superfície lunar, retornou-os com segurança à Terra, tudo com tecnologia de 1960. Isso nos diz algo profundo, que a tecnologia mais avançada não é necessariamente sinônimo de sucesso, que engenhosidade e determinação podem compensar pela falta de tecnologia avançada, que o Saturn V foi verdadeiramente um feito extraordinário, mas também nos diz que o Starship tem um potencial enormemente maior, porque o Starship tem a tecnologia, tem os computadores, tem os materiais, tem a engenharia. Tudo o que faltava foi a determinação de executar, e agora a SpaceX está executando. Então, quando comparamos o Starship ao Saturn V, não estamos apenas falando sobre números e especificações. Estamos falando sobre 2 momentos diferentes na história da exploração espacial. Estamos falando sobre 2 ícones.
Estamos falando sobre o passado e o futuro. E o que é extraordinário é que podemos estar vivendo em um momento onde o futuro, o Starship, em breve supera o passado, o Saturn V, em missões realizadas. Onde o Starship não apenas iguala o Saturn V, mas vai além. Onde o Starship leva humanos para lugares onde o Saturn V nunca levou. Marte, Luna, outros mundos. O Starship tem o potencial para tudo isso. Agora, há nuances aqui que são importantes mencionar. O Saturn V foi otimizado para um propósito específico: colocar humanos na Lua com segurança no contexto da corrida espacial. Cada decisão de engenharia foi feita com aquele objetivo em mente. O Starship, por outro lado, está sendo projetado para ser um veículo universal, para poder fazer qualquer coisa, para poder ser adaptado a qualquer missão. Isso também significa que o Starship provavelmente será mais complexo em alguns aspectos, mais versátil, mais capaz em múltiplas dimensões. Enquanto o Saturn V era especializado, o Starship é generalista. E há vantagens e desvantagens em cada abordagem. O Saturn V era especialista, era muito bom em seu trabalho específico. O Starship é generalista, é bom em muitas coisas diferentes, mas para o futuro da exploração espacial, para a expansão da humanidade além da Terra, você precisa de um generalista. Você precisa de um veículo que pode fazer múltiplas coisas. Você precisa de um veículo que pode evoluir, que pode ser adaptado, que pode crescer com suas necessidades. E isso é o Starship. Então, quando você vê as imagens do Starship ao lado do Saturn V, quando você compreende que essas duas máquinas têm escalas comparáveis, quando você entende que o Starship tem o potencial de fazer tudo o que o Saturn V fez e muito mais, você compreende por que há tanto interesse, tanto entusiasmo, tanta expectativa ao redor do Starship. É porque o Starship pode ser o veículo que nos leva ao futuro. O futuro onde espaço não é mais uma fronteira remota e inacessível. O futuro onde exploração espacial é parte da vida cotidiana. O futuro onde colonização interplanetária é viável. E tudo começa com o Starship. Agora chegamos ao oitavo fato e é algo que realmente exemplifica a ambição sem limites que a SpaceX tem para o Starship. É sobre a capacidade revolucionária de carga útil. Porque deixe-me contar, quando você começa a entender realmente os números da capacidade de carga do Starship, você compreende por que isso é tão transformador. A capacidade de carga útil de um foguete é medida em várias formas. Há a capacidade de carga útil para a órbita baixa terrestre, que é a órbita mais fácil de alcançar. Há a capacidade de carga útil para a órbita síncrona, que é mais distante e mais difícil de alcançar. Há a capacidade de carga para trajetórias de escape, como Lua ou Marte. O Starship tem capacidades extraordinárias em todos esses aspectos. Para a órbita terrestre baixa, o Starship pode colocar aproximadamente 150 toneladas de carga útil. Para a órbita síncrona, pode colocar dezenas de toneladas. E para trajetórias de escape, pode colocar dezenas de toneladas também. Compare isso com o Falcon 9. O Falcon 9 pode colocar algumas toneladas em órbita terrestre baixa, pode colocar alguns poucos quilogramas para trajetórias de escape. É uma diferença de ordens de magnitude. Compare isso com o Saturn V. O Saturn V podia colocar sobre 140 toneladas em órbita terrestre baixa. Podia colocar cerca de 50 toneladas em trajetória de escape para a Lua. Então, em alguns aspectos, o Starship é comparável ao Saturn V. Em outros aspectos, especialmente em trajetórias de escape, o Starship tem potencial de ser significativamente superior uma vez completamente operacional. Mas o que verdadeiramente transforma isso em revolucionário é a reutilização. Porque quando você levar em conta que o Starship é reutilizável, que você pode voar múltiplas vezes, que o custo por voo cai continuamente conforme você amortiza o custo de construção ao longo de múltiplas missões, a equação econômica muda completamente. Deixe-me pintar um cenário para vocês. Imagine que você é uma agência espacial. Você quer construir uma base na Lua. Você quer levar habitat, você quer levar equipamento, você quer levar recursos de consumo,
Você está falando sobre dezenas de toneladas de carga. Com os foguetes atuais, isso exigiria múltiplos lançamentos caríssimos. Você estaria olhando para despesas de bilhões de dólares apenas em custos de lançamento. Mas com o Starship, potencialmente você poderia levar toda a carga em alguns poucos voos. Potencialmente em um ou dois voos, se tudo fosse otimizado. E com custos de lançamento significativamente reduzidos, o custo total da missão cai dramaticamente. De repente, coisas que eram economicamente inviáveis se tornam viáveis. De repente, construir uma base lunar permanente não parece tão impossível. De repente, estabelecer uma presença permanente fora da Terra não parece tão distante. Agora, há também aplicações comerciais enormes. Há empresas que querem construir estações espaciais privadas. Há empresas que querem extrair recursos do espaço. Há empresas que querem fazer turismo espacial. Todas essas operações exigem a capacidade de levar grandes quantidades de carga para o espaço. O Starship fornece essa capacidade. O Starship permite que coisas que eram reservadas apenas para governos ricos agora sejam possíveis para corporações e até mesmo para empreendedores privados. Há também aplicações científicas, há telescópios espaciais que os astrônomos querem construir, que seriam gigantescos, que teriam múltiplos metros de diâmetro, telescópios que não cabem em nenhum foguete atual, mas que caberiam em um Starship. Imagine telescópios espaciais que são 10 vezes maiores que o Hubble. Imagine a revolução científica que isso causaria. Há também a questão de infraestrutura orbital. Há conceitos para estações espaciais construídas a partir de múltiplos módulos. Há conceitos para plataformas de manufatura no espaço. Há conceitos para combustíveis e recursos orbitais. Tudo isso requer a capacidade de levar grandes quantidades de carga para o espaço, e o Starship fornece essa capacidade. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Esses números extraordinários de capacidade de carga, eles são teóricos neste ponto. Eles são baseados em cálculos. Eles são baseados em simulações. Eles ainda não foram totalmente demonstrados em voo real com carga útil completa. É por isso que os primeiros voos com carga real serão tão importantes, porque eles vão validar esses números, eles vão provar que o Starship pode realmente fazer o que foi concebido para fazer. Mas os números, mesmo que ainda não sejam totalmente validados, são extraordinários, são transformadores, porque eles representam uma mudança de escala em nossa capacidade de acessar o espaço. Eles representam um multiplicador de capacidade que nenhum foguete anterior tinha oferecido. Então, quando você compreende a magnitude real da capacidade de carga do Starship, quando você começa a imaginar todas as coisas que poderiam ser feitas com uma capacidade assim, você compreende por que que há tanta expectativa, por que que há tanta especulação, por que há tanta esperança ao redor deste foguete. O Starship não é apenas um foguete maior. É um multiplicador de capacidade, é um salto revolucionário em nossa habilidade de explorar o cosmos. O nono fato sobre o Starship nos leva de volta à Lua. Porque o Starship está intimamente conectado ao programa Artemis da NASA, e isso é absolutamente crítico para entender o futuro da exploração lunar. Deixe-me contextualizar. Após as missões Apollo, que levaram humanos à Lua entre 1969 e 1972, não houve mais astronautas em solo lunar. Por mais de 50 anos, a Lua foi deixada desabitada. Foram apenas máquinas robóticas e sondas remotas que exploraram a Lua durante este período. Mas agora a NASA está determinada a mudar isso. A NASA está determinada a retornar humanos à Lua. E para fazer isso, estão desenvolvendo o programa Artemis. Artemis é o programa ambicioso da NASA para estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. E aqui está o ponto extraordinário. O Starship é uma peça central do programa Artemis. Não é a única peça. Há o foguete Space Launch System da NASA, que é outro foguete super pesado. Há o módulo lunar Starship, que é a versão do Starship modificada para pousar na Lua. Mas o Starship é absolutamente crítico, porque o Starship é o que vai levar humanos de órbita terrestre para a órbita lunar. O Starship é o que vai efetuar o pouso na superfície lunar. O Starship é o que vai retornar os astronautas de volta.
Isso é uma responsabilidade extraordinária, porque você está falando sobre levar humanos para um dos lugares mais hostis que você possa imaginar. A Lua é um mundo sem atmosfera. Não há proteção contra a radiação. Há temperaturas extremas. Durante o dia lunar, a temperatura sobe acima de 100 graus Celsius. Durante a noite lunar, cai abaixo de 150 graus Celsius. E você está colocando humanos nesse ambiente, dentro de uma máquina, dentro do Starship, confiando que será seguro, confiando que será confiável, confiando que fará seu trabalho. A engenharia envolvida nisso é extraordinária. Há proteção térmica que precisa proteger os astronautas do frio extremo. Há sistemas de suporte de vida que precisam fornecer ar respirável. Há sistemas de água, há sistemas de eliminação de resíduos, há blindagem contra a radiação. Tudo isso precisa ser incorporado no Starship. Tudo isso precisa ser testado. Tudo isso precisa ser validado, porque a margem para erro com humanos é zero. Mas a NASA e a SpaceX estão trabalhando juntas para fazer isso. E há um cronograma, há planos concretos, há marcos que precisam ser atingidos. A primeira missão de Artemis, Artemis Prele, já foi lançada. Foi um teste não tripulado do Space Launch System da NASA e da cápsula Orion. Foi bem sucedido. Isso validou o conceito. Artemis II está planejado para ser um voo tripulado ao redor da Lua, mas sem pouso. Será um teste de sistema humano. Será para verificar que os astronautas podem estar em órbita lunar, podem vir para perto da Lua e podem retornar com segurança. Artemis III é quando as coisas ficam realmente interessantes, porque Artemis III será o pouso tripulado na Lua, e é quando o Starship entra em ação completa. O plano é que o Starship seja lançado, chegue em órbita lunar, descenda até a superfície com astronautas a bordo, permita que eles explorar a superfície lunar e então retorne com segurança para a órbita. É um plano ambicioso, é um plano que requer a tecnologia funcionar perfeitamente, requer redundância, requer testes exaustivos. Mas, se bem sucedido, marca o retorno de humanos à Lua, marca o primeiro passo em estabelecer uma presença permanente, marca o começo de uma nova era de exploração lunar. E há implicações profundas, porque quando humanos retornam à Lua para ficar, para estabelecer bases permanentes, para explorar recursos, para entender melhor a Lua, bem, isso muda tudo. Há água congelada na Lua, há recursos que poderiam ser extraídos, há locais com interesse científico extraordinário. A Lua é um laboratório natural de bilhões de anos de história solar e lunar. E com o Starship, explorar tudo isso se torna viável. Com o Starship, estabelecer bases lunares se torna viável. Com o Starship, criar uma economia lunar se torna viável. Então, quando você compreende que o Starship está sendo preparado para levar humanos de volta à Lua, quando você compreende que o Starship é o veículo central do programa Artemis, você compreende por que há tanta expectativa, por que há tanta importância colocada no sucesso do Starship. Porque o Starship não é apenas um foguete. É o gateway para a Lua. É o gateway para futuras bases lunares. É o gateway para exploração lunar em larga escala. E isso é verdadeiramente extraordinário. O 10º fato que vou compartilhar com vocês é absolutamente transformador. E é sobre como a reutilização do Starship reduzirá dramaticamente o custo de acesso ao espaço. Porque deixe-me contar, isso não é apenas um ganho técnico. Isso é uma transformação econômica que poderia revolucionar toda a indústria espacial. Vocês sabem, historicamente, lançamentos espaciais têm sido extraordinariamente caros. Quando você constrói um foguete, você investe centenas de milhões de dólares em sua construção. E então você o lança uma única vez. E depois o perde. Tudo aquele investimento, todo aquele dinheiro vai para o fundo do oceano ou queima na atmosfera. É economicamente absurdo quando você para pensar sobre isso. É como se você comprasse um avião novo a cada viagem. É como se você comprasse um navio novo a cada travessia do oceano. É completamente não sustentável. E foi assim por décadas. Foi assim até o Falcon 9 começar a recuperar seus boosters. E mesmo com o Falcon 9, o segundo estágio ainda é descartável. Ainda há perda. Mas com o Starship completamente reutilizável, tudo muda.
Deixe-me trabalhar com alguns números. Digamos que custa 5 bilhões de dólares para projetar e construir um Starship. Esse é um número aproximado, baseado em estimativas públicas. Agora você lança esse Starship. Você incorre em custos adicionais: combustível, equipe de lançamento, inspeções, manutenção. Digamos que isso é uns 50 a 100 milhões de dólares por lançamento. Agora, se você lançasse esse Starship uma única vez e o perdesse, o custo por lançamento seria 5 bilhões mais 100 milhões, ou seja, 5,1 bilhões de dólares. É o que acontecia com os foguetes antigos. Mas e se você pudesse voar esse Starship 10 vezes? Bem, agora o custo por lançamento seria 5 bilhões dividido por 10, mais 100 milhões. Isso é 600 milhões de dólares por lançamento. E se você pudesse voar 20 vezes? 350 milhões por lançamento. E se você pudesse voar 50 vezes? 200 milhões por lançamento. E se você pudesse voar 100 vezes? 150 milhões por lançamento. Você vê como a curva se suaviza? Quanto mais você voa, menos caro fica cada voo individual, porque você está amortizando o custo inicial ao longo de múltiplas missões. Agora, a SpaceX tem estimado, e estas são estimativas públicas que eles compartilharam, que eventualmente, conforme o Starship se torna mais rotineiro, conforme eles otimizam os processos de lançamento e retorno, o custo de um lançamento de Starship poderia cair para algo na ordem de 10 a 50 milhões de dólares por lançamento. Deixe isso afundar. 10 a 50 milhões de dólares para colocar 150 toneladas de carga em órbita. Isso é revolucionário. Isso muda completamente a equação econômica do espaço. Porque, subitamente, coisas que custavam bilhões agora custam centenas de milhões. Coisas que custavam centenas de milhões agora custam dezenas de milhões. A ordem de magnitude de redução de custos é extraordinária. E com custos reduzidos, você abre a porta para novas aplicações, você abre a porta para novos negócios, você abre a porta para nova economia. Pense em turismo espacial. Com custos de lançamento em bilhões de dólares, turismo espacial é apenas para os super ricos. Estamos falando sobre um punhado de pessoas por ano pagando dezenas de milhões de dólares. Mas com custos de lançamento em dezenas de milhões, de repente você pode levar centenas de pessoas por ano. De repente você pode cobrar milhões de dólares em vez de dezenas de milhões. De repente, turismo espacial se torna uma indústria real. Pense em pesquisa científica. Há pesquisas que os cientistas querem fazer no espaço que não são viáveis porque lançamento é tão caro. Mas com custos reduzidos, de repente essas pesquisas se tornam viáveis. De repente, você pode ter múltiplos laboratórios espaciais funcionando simultaneamente. Pense em extração de recursos. Há conceitos para minar asteroides para extrair recursos lunares. Esses conceitos não são economicamente viáveis com custos de lançamento atuais, mas com custos de lançamento reduzidos pelo Starship, de repente essas operações podem ser lucrativas. Pense em manufatura no espaço. Há processos que você pode fazer em microgravidade que você não pode fazer na Terra. Há materiais que você pode fabricar no espaço que têm propriedades extraordinárias. Mas manufatura no espaço não é viável quando o lançamento custa bilhões. Mas quando custa dezenas de milhões, de repente pode fazer sentido econômico. Pense em infraestrutura orbital, estações espaciais maiores, plataformas de combustível, depósitos orbitais. Tudo isso requer a capacidade de levar muita carga para o espaço de forma econômica. O Starship fornece isso. Então, quando você compreende realmente como o Starship reduzirá custos, quando você compreende as implicações econômicas, você compreende por que há tanta expectativa, por que há tanta esperança, por que há tanta especulação sobre o futuro, porque o Starship não é apenas uma máquina, é um catalyst, é uma mudança de paradigma, é o que transforma a exploração espacial de uma atividade cara, feita apenas por governos ricos, para uma atividade que pode ser feita por corporations, por empreendedores, por instituições científicas de todo o mundo. E isso, amigos, é verdadeiramente revolucionário. O 11º fato nos leva a uma comparação fascinante, e é sobre como simulações e testes de voo anterior indicam que o Starship pode realizar múltiplas missões antes de uma revisão geral, funcionando como um avião comercial, porque isso é absolutamente crítico
para entender a viabilidade econômica de longo prazo do Starship. Porque ter um foguete reutilizável é uma coisa, ter um foguete que pode voar 200 vezes antes de precisar de uma revisão geral é completamente diferente. Vamos pensar sobre o que isso significa. Um avião comercial pode voar muitas vezes por dia. Um Boeing 747, por exemplo, pode fazer múltiplos voos transatlânticos em um dia. Pode fazer isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. E só após milhares de horas de voo é que precisa de uma grande revisão, uma overhaul, onde partes principais são substituídas ou recondicionadas. A visão da SpaceX é que o Starship funcione de forma similar. Você o lança, volta, reabastece, lança novamente, faz isso dezenas, centenas de vezes. E só após um número extraordinário de missões é que você faz uma grande revisão. Agora, a realidade é que o Starship pode não ser exatamente como um avião comercial, porque o Starship enfrenta ambientes muito mais severos, enfrenta vácuo, enfrenta calor de reentrada extremo, enfrenta velocidades hipersônicas, enfrenta radiação, né? Um avião comercial voa através da atmosfera em velocidades subsônicas ou no máximo transônicas. É um ambiente relativamente benigno comparado com o que o Starship enfrenta, mas a ideia é similar. A ideia é que o Starship seja projetado para durabilidade, para ser capaz de resistir a múltiplos ciclos de voo sem degradação significativa. E as simulações e os testes de voo anterior sugerem que isso é possível. Os testes mostram que a estrutura do Starship aguenta bem, mostram que os motores podem ser reutilizados, mostram que o sistema de proteção térmica, enquanto precisará de manutenção, não precisa ser completamente reconstruído a cada voo. Tudo isso sugere que o conceito de operação como um avião é viável, que você possa ter ciclos de voo rápidos, que você possa fazer múltiplos lançamentos por semana com um único Starship, deixe isso afundar. Múltiplos lançamentos por semana. Um único Starship, lançando capacidade de 150 toneladas cada vez. Se você tiver meia dúzia de Starships operacionais, você está falando sobre colocar toneladas e toneladas de carga em órbita a cada semana. Você está falando sobre uma cadeia de abastecimento contínua para o espaço. Você está falando sobre uma transformação fundamental em como operamos no espaço. E isso é absolutamente extraordinário, porque pela primeira vez na história da exploração espacial, você teria realmente uma highway para o espaço, você teria um sistema que você poderia contar, um sistema que seria previsível, um sistema que seria eficiente. Claro, há desafios em alcançar isso. Há questões de confiabilidade que precisam ser resolvidas, há questões de manutenção que precisam ser otimizadas, há questões de segurança que precisam ser endereçadas. Mas as indicações iniciais são que é possível, que a engenharia pode ser feita, que o conceito é viável e, se bem sucedido, tem implicações transformadoras, porque subitamente o espaço não é mais um lugar raro que você visita uma vez a cada décadas. O espaço se torna um lugar que você pode acessar rotineiramente, que você pode usar regularmente. Pense em uma estação espacial. Você poderia abastecê-la semanalmente. Você poderia trazer suprimentos frescos, você poderia fazer rotações de pessoal, você poderia executar operações de pesquisa continuamente. Pense em uma base lunar, você poderia fazer lançamentos regulares, você poderia construir infraestrutura, você poderia expandir operações ao longo do tempo. Pense em preparação para Marte. Você poderia fazer lançamentos múltiplos para montar uma frota de Starships em órbita, você poderia fazer transferência de combustível, você poderia preparar a missão de forma metodical. Tudo isso depende de ter acesso confiável e frequente ao espaço. E o Starship fornece isso. Então, quando você olha para as simulações, quando você vê os dados dos testes de voo anterior, quando você compreende que os engenheiros acreditam que o Starship pode funcionar como um avião comercial, você compreende por que há tanta confiança na visão de longo prazo do Starship. Porque não é apenas que você tem um foguete melhor, você tem um sistema de transporte completamente novo, um sistema que muda a equação de como exploramos o espaço. E isso é verdadeiramente revolucionário. O 12º fato sobre o Starship nos leva a um território que é absolutamente crítico para missões tripuladas de longa distância.
e é sobre a tecnologia de transferência de combustível em órbita sendo essencial para missões tripuladas a Marte. Agora, eu já mencionei transferência de combustível em órbita antes, mas quero voltar a isso porque é tão absolutamente crucial para entender por que o Starship torna Marte viável. Vocês sabem, Marte é longe, está a, em média, entre 54 a 401 milhões de quilômetros da Terra, dependendo das posições relativas dos dois planetas. Uma trajetória de transferência para Marte leva algo como 6 a 9 meses, dependendo de como você otimiza a trajetória. E um ser humano viajando por 6 a 9 meses em microgravidade enfrenta desafios extraordinários. A perda de massa muscular, a perda de densidade óssea, há problemas psicológicos de estar em um espaço confinado por meses, a radiação cósmica. Mas deixe-me focar no aspecto de combustível, porque o desafio técnico fundamental para levar humanos a Marte é combustível. Imagine que você quer enviar um Starship tripulado a Marte. O Starship precisa de combustível para a trajetória de transferência de Terra a Marte. Precisa de combustível para desacelerar na chegada a Marte. Precisa de combustível para entrar em órbita marciana. Precisa de combustível para descer à superfície. Precisa de combustível para retornar da superfície. Precisa de combustível para deixar a órbita marciana e retornar à Terra. Isso é uma quantidade massiva de combustível. Estamos falando sobre tanques praticamente infinitos de propelente. Um único Starship não consegue carregar tanto combustível. Não há espaço. Não há lugar para colocar tanques adicionais que não quebraria o foguete pela sua própria massa. Mas, com transferência de combustível em órbita, tudo muda. A estratégia é assim: você lança múltiplos Starships em órbita terrestre baixa. Alguns carregam humanos e equipamento, outros carregam apenas combustível. Em órbita, você congrega todos os Starships, você faz acoplamento, você realiza transferências de combustível. Você, essencialmente, reabastece os Starships tripulados até que eles estejam carregados ao máximo de sua capacidade. Agora, com tanques cheios, os Starships tripulados podem partir para Marte com confiança. Eles têm combustível para a viagem, têm combustível para desaceleração, têm combustível para pouso, têm combustível para retorno. É elegante, é eficiente, é absolutamente essencial. Porque sem transferência de combustível em órbita, missões tripuladas a Marte com o Starship são simplesmente impossíveis. Fisicamente impossível. Não há combustível suficiente. Não há forma de fazer funcionar. Com transferência de combustível em órbita, de repente é possível. De repente é viável. Agora, há questões técnicas significativas envolvidas. Você tem que conseguir que múltiplos Starships se encontrem em órbita. Você tem que conseguir que eles acoplem de forma segura. Você tem que conseguir bombear combustível de um para outro enquanto ambos estão orbitando a Terra a 28 mil quilômetros por hora. É extraordinariamente complicado. É extraordinariamente desafiador, mas é absolutamente necessário. E é por isso que a SpaceX está investindo tanto em desenvolver essa tecnologia. Porque sem isso, o Starship não consegue fazer missões tripuladas a Marte. E missões tripuladas a Marte são fundamentais para a visão de longo prazo da SpaceX. Porque vocês, a visão de Elon Musk, a visão que motiva toda essa empresa, é fazer a humanidade multiplanetária. É estabelecer uma civilização autossustentável em Marte. É garantir que a humanidade não seja dependente de um único planeta. E para fazer isso, você precisa ser capaz de enviar humanos a Marte. Muitos humanos, repetidamente, com confiabilidade e segurança. O Starship sozinho não consegue fazer isso. O Starship com transferência de combustível em órbita pode. Então, quando você compreende realmente o papel essencial que transferência de combustível em órbita desempenha, quando você compreende que é literalmente o que torna Marte viável, você compreende por que a SpaceX está tão focada em desenvolver essa tecnologia. Porque é o desbloqueador, é a chave que abre a porta para o futuro multiplanetário. E é por isso que Marte deixa de ser ficção científica e se torna um objetivo alcançável no horizonte próximo. Não em décadas distantes, não em séculos, mas potencialmente em anos, em uma década ou duas,
Marte é possível. E transferência de combustível em órbita é por quê? O 13º fato que quero compartilhar com vocês é sobre algo que pode parecer mundano, mas que é absolutamente extraordinário quando você para pensar. E é sobre como cada teste do Starship fornece dados valiosos que são usados para melhorar o design e a confiabilidade do sistema. Porque isso exemplifica uma das maiores diferenças entre como a SpaceX opera e como agências espaciais tradicionais operaram por décadas. Historicamente, quando você estava desenvolvendo um foguete, digamos o Space Shuttle nos anos 1970, você gastaria anos fazendo testes no solo, testes de componentes, testes de subsistemas, testes de integração, testes de simulação. Você construiria modelos, você correria simulações por computador, tudo antes de lançar o foguete. E mesmo depois de tudo isso, quando você finalmente lançasse, havia risco enorme, porque você nunca realmente saberia como o sistema se comportaria em voo real até que ele estivesse em voo real. A abordagem da SpaceX é radicalmente diferente. A SpaceX testa em voo, eles lançam, eles observam como o foguete se comporta, eles coletam dados, eles analisam o que funcionou, o que não funcionou, e eles usam essa informação para melhorar o próximo foguete. É iterativo. É rápido, é francamente mais eficiente. E isso é particularmente verdade com o Starship. Cada voo de teste do Starship gera terabytes de dados. Sensores em todo o foguete monitoram temperatura, pressão, vibração, aceleração. Câmeras rastreiam o comportamento estrutural, computadores monitoram o desempenho do sistema, toda essa informação é coletada, toda essa informação é analisada e é usada para informar o próximo voo. Vocês lançam o Starship, algo não funciona exatamente como esperado. Talvez uma válvula não abriu no tempo certo. Talvez havia vibração em uma seção que você não previu. Talvez o sistema de proteção térmica se degradou mais que o esperado. Qualquer que seja o problema, você agora tem dados sobre ele. E você usa esses dados para melhorar. Você ajusta o design. Você muda o procedimento. Você implementa correções. E então você lança novamente. E desta vez, aquele problema específico não ocorre. Mas talvez outro problema emerge. Você coleta dados sobre isso, você melhora, você lança novamente. É um processo de melhoria contínua. É um processo onde cada teste te deixa mais próximo da perfeição. Cada falha te ensina algo valioso. Agora, há um risco nessa abordagem. O risco é que você pode ter uma falha catastrófica. Você pode ter uma explosão, você pode ter uma perda total do foguete e potencialmente perda de vidas. Mas a SpaceX é cuidadosa. Eles testam em áreas remotas. Eles têm protocolos de segurança. Eles fazem testes no solo extensivos antes de um voo de teste. Eles tentam minimizar o risco, mas eles aceitam que há risco. E eles acreditam que o benefício de testar em voo, de aprender rápido, de iterar rápido, supera o risco. E historicamente essa abordagem tem funcionado. Com o Falcon 9, a SpaceX começou com falhas. Houve explosões, houve problemas, mas através de iteração rápida, através de aprendizado de voo real, eles eventualmente conseguiram um sistema que é extraordinariamente confiável. O Falcon 9 agora é um dos foguetes mais confiáveis do mundo. Tem uma taxa de sucesso de mais de 99%. Tudo porque a SpaceX estava disposta a falhar rápido, a aprender rápido, a iterar rápido. E a mesma abordagem está sendo aplicada ao Starship. Cada voo de teste traz dados, cada dado traz melhoria. Cada melhoria traz você mais próximo de um sistema que é confiável, que é seguro, que é pronto para a operação, e é por isso que há tanta expectativa ao redor dos testes do Starship. Porque cada teste, bem ou mal, fornece informação valiosa. Cada teste move a agulha. Cada teste nos aproxima mais perto do futuro. Agora, a crítica de que essa abordagem é irresponsável, que você deveria fazer testes no solo mais extensivos antes de voar, que você não deveria estar lançando foguetes que você sabe que tem chance de explodir. E eu compreendo essa crítica. Há mérito nela. Segurança é absolutamente importante, mas a realidade é que você aprende coisas em voo
que você nunca aprenderia em simulação. Você aprende sobre dinâmica de fluidos real, não simulada. Você aprende sobre comportamento estrutural real. Você aprende sobre como todos os sistemas interagem em um ambiente real. E com essa informação, você constrói foguetes melhores. Você constrói foguetes mais seguros. Você constrói foguetes mais confiáveis. Então, quando você vê o Starship lançar, quando você vê o foguete fazer algo inesperado, quando você vê explosões ou anomalias, é fácil pensar que é um fracasso. Mas não é. É parte do processo. É aprendizado, é evolução. E é por isso que o Starship é tão extraordinário, porque é um sistema que está sendo otimizado em tempo real, um sistema que melhora com cada voo, um sistema que está evoluindo rumo à perfeição através de iteração contínua. Isso é revolucionário, isso é ousado, isso é francamente inspirador.